Você está dirigindo tranquilamente pela cidade, o trânsito flui normalmente, até que, de repente, um carro à sua frente derrapa, bate contra um poste e começa a pegar fogo. O que você faria? Durante décadas, todos os motoristas brasileiros foram obrigados a carregar um extintor de incêndio no carro. A lógica parecia simples: em caso de incêndio, bastaria agir rápido e apagá-lo antes que a situação saísse do controle. Mas então tudo mudou. Em 2015, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu que o extintor não seria mais obrigatório para a maioria dos veículos, e essa decisão dividiu opiniões. De um lado, especialistas garantem que os extintores foram inúteis na maioria dos casos e que os carros modernos possuem sistemas de segurança mais eficientes. Do outro, há quem diga que essa mudança representou o fim de um dos maiores esquemas de venda casados da história do Brasil. O que poucas pessoas sabem é que antes dessa mudança, o mercado milionário girava em torno da venda obrigatória de extintores. Empresas lucravam milhões com equipamentos que, muitas vezes, eram falsificados ou sequer possuíam evidência comprovada. Mas será que extintores realmente não têm durabilidade? Hoje vamos falar desse debate para entender os bastidores dessa decisão. Os extintores de incêndio são realmente eficazes ou foram apenas um produto imposto aos motoristas para gerar lucros astronômicos? A exigência do uso de extintores de incêndio em veículos brasileiros começou em 1968, como uma medida de segurança para evitar tragédias no trânsito. Durante décadas, qualquer veículo que circulasse sem um extintor estava sujeito a multas e, em alguns casos, até mesmo apreensão. A lógica por trás da obrigatoriedade parecia simples. Se um incêndio começasse no veículo, o motorista poderia agir rapidamente para conter as chamas e evitar uma destruição maior. Mas será que isso realmente funcionava? Os estudos demonstraram que a maioria dos incêndios veiculares ocorre de maneira extremamente rápida e imprevisível. Em muitos casos, as chamas se espalham em segundos, tornando o uso de um extintor portátil pouco eficaz para impedir a destruição total do veículo. Além disso, havia um outro problema: muitos motoristas sequer sabiam como usar corretamente o extintor. Durante as fiscalizações, constatou-se que grande parte dos motoristas carregava equipamentos vencidos, descarregados ou armazenados incorretamente, o que os tornava praticamente inúteis em uma situação de emergência. Outro ponto questionável era uma necessidade real do equipamento. Nos Estados Unidos e em diversos países da Europa, os extintores nunca foram obrigatórios para veículos de passeio, sendo exigidos apenas em caminhões e veículos de transporte coletivo. No Brasil, porém, a regra se manteve por quase 5 décadas, gerando bilhões de reais em vendas para fabricantes e distribuidores. Se a eficácia dos extintores era tão discutível, por que eles continuaram sendo obrigatórios por tanto tempo? A resposta para essa pergunta envolve muito mais do que segurança no trânsito. Foi só em 2015 que uma grande reviravolta aconteceu. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu que os extintores deixariam de ser obrigatórios para a maioria dos veículos de passeio. Essa mudança pegou muitos motoristas de surpresa e gerou um intenso debate sobre segurança no trânsito e os interesses por trás dessa decisão. A nova regra estabelece que apenas veículos de transporte coletivo, caminhões e aqueles que transportam produtos inflamáveis continuariam obrigados a portar extintores. Já para carros de passeio, o uso passaria a ser facultativo. Em outras palavras, a multa para quem não tinha o equipamento simplesmente deixou de existir. Essa decisão causou um verdadeiro alvoroço. Afinal, por que depois de quase 50 anos o Brasil decidiu que os extintores não eram mais necessários? Será que essa mudança representava uma evolução na segurança veicular ou havia outros interesses envolvidos? O argumento oficial utilizado pelas autoridades de trânsito era claro: os avanços na engenharia automotiva proporcionaram os carros mais seguros e reduziram consideravelmente os riscos de incêndios. Motores mais eficientes, melhores sistemas elétricos e tanques de combustível mais resistentes diminuíram significativamente as chances de um veículo moderno pegar fogo espontaneamente. Além disso, as estatísticas apontaram que os incêndios que poderiam ser contidos por um extintor eram extremamente raros. Quando o fogo começava, normalmente já havia se alastrado de tal forma que o equipamento portátil não era suficiente para controlar a situação. Os fabricantes de automóveis também apoiam a mudança na legislação. Eles argumentam que a exigência dos extintores gerava custos desnecessários para os consumidores e que a remoção do equipamento reduziria a burocracia e os gastos com manutenção.
Mas se essa decisão realmente visava a segurança e o bem-estar dos motoristas, por que demorou tanto para ser renovado? E mais importante, por que a exigência em vigor por décadas, mesmo quando outros países já não obrigavam esse equipamento em carros de passeio? Logo após a revogação da obrigatoriedade, surgiram denúncias sugerindo que havia algo muito maior por trás dessa mudança. Segundo investigações, o mercado de extintores de incêndio movimentava milhões de reais anualmente, beneficiando um pequeno grupo de fabricantes e distribuidores. Agora, com os extintores fora da obrigatoriedade, muitas empresas que dependem desse comércio resultaram a perder dinheiro. E é aqui que começam a surgir apelos de um dos maiores esquemas de venda casada da história do Brasil. Antes da mudança na lei, o mercado milionário girava em torno dos extintores de incêndio. Durante anos, os motoristas foram orientados de que o equipamento era essencial para a sua segurança, mas o que poucos sabiam era que havia um esquema muito maior por trás dessa obrigatoriedade. Empresas e comerciantes não só lucravam com a constante venda dos extintores, como também se beneficiavam das trocas regulares, já que esses equipamentos possuíam prazo de validade e eles eram substituídos a cada 3 ou 5 anos, mesmo não sendo utilizados. As investigações revelaram que esse mercado não era apenas lucrativo, mas também repleto de irregularidades. Mas foi em 2014 que o esquema atingiu seu auge. O governo determinou que os antigos extintores de pó químico deveriam ser substituídos por um novo modelo, chamado extintor ABC. Esse equipamento, solicitado mais eficiente para combater diferentes tipos de incêndio, era também muito mais caro. Milhões de motoristas foram obrigados a comprá-lo sob pena de multa e retenção do veículo caso circulassem sem ele. O problema? Apenas um ano depois, o CONTRAN revogou a obrigatoriedade dos extintores para veículos de passeio. Ou seja, milhões de motoristas adquiriram um equipamento novo e caro para pouco tempo depois descobrir que nunca precisariam dele. Foi uma verdadeira avalanche de prejuízo para os consumidores, enquanto algumas empresas faturaram milhões com a venda restrita dos novos modelos. Com a grande procura pelos extintores ABC, alguns estabelecimentos passaram a aplicar uma prática ilegal e abusiva, a venda casada. O golpe acontecia de várias formas, sempre prejudicando os consumidores. A primeira tática era a venda obrigatória de suportes e fixadores. As lojas só vendem o extintor se o motorista também comprar um suporte novo, mesmo quando o carro já possui um compatível. Isso forçou o consumidor a gastar mais com um acessório adicional. Outra estratégia usada foi a exigência de revisão obrigatória. Postos e lojas especializadas simplesmente se recusavam a vender o extintor para motoristas que não realizassem uma revisão do veículo. O detalhe, essa vistoria não tinha nenhuma justificativa técnica e servia apenas para aumentar o lucro dos estabelecimentos. Também houve a cobrança de certificados e selos nacionais. Alguns comerciantes apenas liberaram a compra do extintor caso o cliente adquirisse selos de danos ou certificados extras, adicionando taxas indevidas ao produto. E como se não bastasse, veio a imposição do kit de segurança completo. Algumas lojas só vendiam o extintor se o consumidor também levasse um kit completo de segurança, contendo triângulo, chave de roda, colete reflexivo e outros itens, forçando um gasto desnecessário. Coincidência ou um dos maiores esquemas de venda casada da história do Brasil? Essa mudança repentina na legislação deixou muitas dúvidas no ar. A decisão de retirar a obrigatoriedade veio mesmo por uma preocupação com a segurança dos motoristas ou aconteceu porque o objetivo real já havia sido cumprido? O Conselho Nacional de Trânsito estudou reverter a decisão tomada há quase 10 anos atrás, que tornou o uso do extintor opcional para carros de passeio. Caso a nova regra seja aprovada, todos os veículos produzidos desde então terão que se adequar à exigência. Mas essa possível mudança levanta questionamentos importantes. Será que o extintor realmente voltou a ser essencial para a segurança veicular? Ou essa reviravolta pode estar ligada a interesses econômicos semelhantes aos que movimentaram o mercado de extintores no passado? O fato é que, se a lei for aprovada, milhões de motoristas precisarão comprar novamente e manter o extintor atualizado em seus veículos, o que pode gerar um impacto significativo no bolso dos consumidores. Enquanto alguns especialistas defendem a medida como um reforço na segurança contra incêndios, outros argumentam que as razões para sua retirada serão válidas. Afinal, essa mudança atende a uma necessidade real de segurança ou estamos diante de um novo capítulo na polêmica sobre os extintores?
A discussão ainda está em andamento, mas se o projeto for aprovado, os motoristas brasileiros precisarão se adaptar mais uma vez. Mas afinal, extintores ainda são úteis? Depois de toda a polêmica sobre sua obrigatoriedade, a pergunta que fica é: eles realmente fazem diferença em uma emergência? Especialistas apontam que a maioria dos incêndios veiculares começa no compartimento do motor, um local de difícil acesso para o motorista. Nessas situações, o fogo pode se espalhar rapidamente, alimentado por combustível, óleo e materiais inflamáveis presentes no veículo. Ou seja, na prática, o extintor portátil não teria grande eficácia para conter as chamas antes que a destruição fosse completa. Por outro lado, há quem argumente que o extintor pode ser um aliado importante em situações específicas. Pequenos focos de incêndio podem ocorrer no painel do carro, no estofamento dos bancos ou até mesmo na parte elétrica, onde um princípio de incêndio pode ser controlado antes que tome ocorrências maiores. Em casos como esses, o uso rápido do equipamento pode evitar danos graves. Outro ponto importante a considerar é o tempo de resposta dos bombeiros. Em algumas cidades, o socorro pode levar muito tempo para chegar ao local de um incêndio veicular. Nesse intervalo, o extintor pode ser a única chance de evitar a perda total do veículo. A verdade é que a urgência do extintor depende do tipo de incêndio, da rapidez na ocorrência do motorista e das condições em que o incêndio se inicia. Por isso, enquanto alguns veem como despesas desnecessárias manter o extintor no carro, outros veem nele uma ferramenta essencial para emergências inesperadas. No momento, a decisão de manter um extintor no carro ou não cabe a cada motorista, considerando seu próprio nível de precaução e a possibilidade de enfrentar uma emergência. Se você preferir ter um extintor no seu veículo para maior segurança, escolher um modelo certificado e confiável é essencial. Caso queira um extintor de incêndio de qualidade, adequado para pequenos focos de incêndio e com certificação dos órgãos reguladores, deixei um link na descrição com o modelo recomendado. Vale a pena conferir e ter essa segurança extra no seu veículo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos no próximo episódio.